Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar, se fazer presente com a tua bondade, com o teu amor, ajudando-nos e encorajando-nos a seguir adiante. Não para não, irmão, não para não, irmã. Talvez você ainda não tenha chegado à terra da promessa, talvez Deus ainda não tenha lhe dado aquilo que lhe fará sorrir, mas está logo ali na frente. Continuemos caminhando, vamos lá? E para isso vamos colocar mais um pouquinho de força nessa caminhada, através da sua palavra. Vamos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 20, a partir do verso 1, para aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Diz assim: Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. E enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparou para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma dos períodos de Paulo das igrejas a qual ele justamente foi pastor, foi o cuidador e o líder daquelas igrejas, o presbítero daquela igreja. Aqui ele está viajando da igreja de Éfeso justamente para a igreja de Coríntios. Praticamente é isso, logicamente passando em alguns lugares, em alguns momentos, e vivendo ali momentos da pregação do evangelho, daquilo que o Senhor mandou nós fazermos na grande comissão. Ide, pregai o evangelho por onde for e façam discípulos de todas as nações, raças, credos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a partir de Mateus 18, versículo 18. Paulo fazia isso muito bem. Paulo, de fato, fazia isso com muito amor, sabendo que a sua vida estava na mão do Mestre. E aqui mostra um período desse, e eu quero trazer esses versículos. Lembrando, o livro de Atos é um livro da transição, da ponte, que mostra justamente a bravura desses homens, como Paulo, Pedro, Tiago e João e todos os líderes, Estevão e todos os outros que eu poderia citar, e até mesmo Lucas, que está escrevendo o livro de Atos. É um livro que nos conecta à história do Mestre e nos promove salvação. Vamos lá? Vamos contemporalizar e trazer para a nossa vida? Começa falando assim, ó. Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Irmão, olha, eu gosto dessa parte, porque, irmão, vamos começar aqui. Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Paulo passou por muita perseguição, irmão. Paulo passou, eu sempre gosto de falar da lista, como ele mesmo descreve, de leve e momentânea. Açoites, prisão, perseguição, conspiração, naufrágio, picada de cobra, entre outros, com uma única coisa na mente que ele queria fazer: ganhar almas. Queria ganhar almas para o Senhor Jesus, queria que as vidas fossem alcançadas por aquele evangelho que salva. Mas eu gosto dessa parte porque, passado o tumulto, Paulo mandou chamar. E muitas vezes vai ser necessário, irmão, que tenhamos sabedoria, que tenhamos justamente entendimento. Salmos 90, versículo 12, o salmista fala: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. E uma pessoa de coração sábio, ela consegue entender os tempos. Ela sabe que as estações vão passar. Ela sabe que vai viver o inverno, mas que também vai viver dias de verão. Ela sabe que vai viver um outono seco, mas que logo ali na frente tem uma primavera florida. Ela sabe. Então, depois do tumulto, irmão, haverá encorajamento e vida. Depois da confusão, as coisas se acertam. Depois da raiva, vem o amor.
Depois de um período de seca, vem o período de chuva. Depois do tumulto, haverá encorajamento e vida. Eu gosto dessa parte porque ele fala, então se despediu e partiu para Macedônia. Olha, houve um encorajamento, houve a vida, mas ele finalizou, meu irmão, as etapas. Ele esperou passar um momento difícil. E aí fez o que deveria fazer, encorajou os discípulos e partiu para Macedônia, que era aquilo. Paulo se movia pelo Espírito, totalmente espiritual, irmãos. Se movia totalmente pelo que o Eterno dizia ao coração. Devemos atingir essa maturidade de viver pelo Espírito e nos guiar como o Senhor quer. Quantas vezes queremos ir para a direita e o Senhor envia nós para a esquerda? Quando queremos ir para a esquerda e o Senhor envia nós para a direita? Quantas vezes pensamos que o Senhor vai trazer um momento de bonança e Ele permite um momento de dor, a qual o nosso coração é estilhaçado e nós perdemos todas as nossas defesas. Mas independente do momento que esteja passando, saiba que o amanhecer, o dia bom chegará. Agora é necessário nós finalizarmos as etapas. Eclesiastes 7:8, a palavra diz que é muito melhor terminar algo do que começar. É muito melhor a paciência do que o orgulho. Vocês já repararam, irmão? Vocês já repararam, minha irmã? Por exemplo, quando vamos começar uma faculdade, ficamos empolgados, passamos no vestibular e acabamos de contemplar um momento de vitória. Mas naquele momento temos uma leve tendência de esquecer que ali na frente vamos precisar de dinheiro para o Xerox, que às vezes vamos passar por o período de pegar ônibus, e muita dificuldade, às vezes sair do trabalho sem tomar banho para ir para a faculdade. Mas quando nós terminamos a faculdade, e olha que é bom começar, por quê? Porque vem o sentimento de vitória do vestibular, mas lá na frente teremos a formatura, e logo depois da formatura finalizamos a etapa e somos inseridos no mercado de trabalho. É uma guerra, é cobra tentando morder cobra, é cobra comendo cobra. Um namoro, por exemplo, é dessa forma. Conhecemos uma pessoa, ficamos com o coração apaixonado. Logicamente, tudo isso sempre direcionado pelo Senhor, irmão. Estou falando, minha irmã. Creio que nós não devemos perder jamais de vista isso. E ali começa o namoro, mas logo depois percebemos que aquela pessoa e falando de um namoro cristão, logicamente apontando para o casamento, ela demonstrará os seus defeitos, as suas dificuldades. E devemos passar por esse limbo, conhecer a pessoa e entender as suas fraquezas, auxiliar ela nelas. E lá na frente tem o quê? O casamento. Quando finaliza o casamento, vamos para a lua de mel, mas precisamos passar pelo período difícil. Logo lá na frente, a lua de mel. E depois da lua de mel, a construção de família. Nascimento das crianças, madrugadas sem dormir. Quem já passou por isso sabe muito bem. Mas é muito melhor finalizar algo, porque o sentimento de vitória, irmão, não perca de vista isso jamais. Olha, partiu para a Macedônia. No versículo 2, Paulo fala: enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Eu gosto do Paulo porque, irmão, esse era um período de perseguição, irmão. Esse era um período difícil para Paulo. Agora, é importante que ele encorajou lá na Macedônia, ele encorajou em Éfeso, está encorajando na Macedônia, está encorajando por onde ele passa, irmão. Sabe por quê? Não devemos parar mediante as aflições. Não pare, meu irmão. Não pare, meu irmão. Ainda há muito chão para se queimar nessa estrada. Deus ainda tem muito ao que fazer na sua vida. Encoraja ali na frente, faz uma coisa aqui, faz uma coisa lá. Eu costumo falar, e eu acredito muito nisso, acredito que devemos ser ambiciosos e desejar o crescimento. E isso se dá justamente por meio dos pequenos propósitos, a qual o Senhor coloca dentro do propósito. Dentro do caminho que Ele nos coloca, nós vamos percebendo que o Senhor vai aperfeiçoando nós em dons que nós pensaríamos que talvez nem teríamos. Paulo está ali encorajando. Não sei se ele está abraçando, não sei se ele está dando uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento, não sei se ele está profetizando, se ele está orando, não sei se ele está pregando, não sei o que ele está fazendo, mas ele está ali desenvolvendo os seus dons na caminhada que Deus deu para ele. É uma caminhada de aperfeiçoamento, a qual nós percebemos que
A principal obra que o Senhor faz é justamente aquela que nós vemos no espelho todo dia quando acordamos. É eu e você. Olha, Salmo 25, versículo 12, a palavra fala: o Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a Ele. Quem quer aí quer caminhar com passos certos? No versículo 13 ele fala: esse homem viverá cercado pelas bênçãos do Senhor. Quem aí quer as bênçãos do Senhor? E os seus descendentes possuirão a terra. E a terra sempre quando fala da promessa. Agora, não existe posse, meu irmão, sem luta, não existe conquista, sabe, sem a virtude, sem o aperfeiçoamento. Eu gosto de Josué porque é justamente isso que fala da unção que Deus derramou nele, uma unção de conquista. Em Josué 1,9 ele fala: seja forte e corajoso, porque não temas, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Não temas e nem te atemorizes. Essa é a verdade, irmão. Então não pare, porque ainda há muito chão para se queimar nessa estrada. E ele fala assim, ó, eu gosto porque ele fala assim, ó: em seguida desceu a Grécia, onde ficou por 3 meses. E eu gosto dessa parte, porque, irmãos, foi justamente nessa parte onde ele escreveu a epístola de Romanos. Entre um encorajamento, entre muitas dificuldades, irmão, entre tudo aquilo que Paulo estava vivendo, ele ainda encontrava tempo para pensar naqueles que estavam longe. Por quê, meu irmão? Porque sempre existirá algo a ser feito. Pensa aí, meu irmão, pensa aí, minha irmã. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Ainda existe algo a ser feito. Às vezes será necessário parar um pouco aquilo que estamos fazendo para fazer outra coisa de outras pessoas que dependem. Passar por estágios, não pular etapas. Entender o tempo de Deus faz parte da vida de um cristão maduro, da vida de uma cristã madura. Entender que precisa se romper além das circunstâncias. Porque, irmãos, a palavra fala que eles, ao mesmo tempo, eles sofriam conspiração, ao mesmo tempo que havia perseguição com a igreja nos primórdios, que era eminente o seu crescimento, havia muita coisa. E há algo a ser feito, irmão. Há algo a ser concluído antes de navegar, sabe, novamente para outro lugar. Então, às vezes, vai ser necessário parar uns 3 meses, escrever algo, respirar, recuperar a força. Vai ser necessário, irmão, vai ser necessário. Foi nesse período aqui, ó, que ele escreveu Romanos. Eu creio que eu já falei, mas eu estou repetindo para ter certeza de ter falado. Então, ainda existe algo a ser feito. E eu quero compartilhar com vocês, porque muitas vezes nós pensamos que não vamos passar por esses períodos de etapas. Eu gosto de Ageu 2,9, fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E normalmente quando nós lemos esse versículo, nos atemos, ou seja, fixamos o olhar ou fixamos a expressão naquilo que é a glória da segunda casa, porque queremos viver glória. Mas entre uma glória e outra, primeiro teve a primeira casa, e aí teve um caminhar para se atingir a segunda glória. Perceba que o profeta Ageu, ele fala justamente de etapas, mas fala de glória, fala de períodos, fala de tempos, e fala de uma glória maior. Nós queremos atingir essa glória maior, mas precisamos fazer algo. Eu sei que o Senhor está falando com alguns corações aqui, de algo que precisa ser feito, de algo que precisa ficar escrito, de algo que precisa ser deixado para trás, de algo que precisa finalizar, de algo que precisa romper, de algo que precisa acabar, de algo que precisa começar, de algo que precisa apaziguar, de algo que precisa encerrar. Não sei, mas sei que Deus está falando. Tem uma glória maior lá na frente. Passe pela primeira casa. E passe pela primeira casa dando glória, porque a primeira casa também foi o Senhor quem te colocou. Escreva Romanos. Pare os 3 meses se necessário for. Não tem problema. Olha, e eu quero chegar no final, porque ele fala: quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar
para a Macedônia. Ele ia para um lugar e foi para o outro. Percebeu a atitude de Paulo? Mas o que eu me apego justamente é porque havia conspiração, havia pessoas tentando matar, havia guerra, havia luta, havia espinho na carne, havia desertos, mas também o Senhor fortalecendo em todos os tempos. Irmão, eu gosto dessa parte porque ele não deixou as circunstâncias parar ele. Jamais deixe as circunstâncias te parar. Mesmo que precise desviar um pouco a rota, você vai chegar ao lugar do propósito, você vai chegar, minha irmã, meu irmão, à terra da promessa. Eu estou pregando aqui para pessoas que precisaram de usar de estratégia. Iam para um lugar, estavam até decididos no coração, mas resolveram ir para outro. Mas está chegando o tempo. Está chegando o tempo, é chegado o tempo. É chegado o tempo de viver algo novo. É chegado o tempo de viver algo novo. Mas saiba que mesmo durante o tempo do algo novo, há luta, há dificuldade, há conspiração. Eu gosto de Mateus 14, porque conta a história de Pedro e dos discípulos atravessando do outro lado ao comando do Senhor Jesus. E nós precisamos entender, porque nessa ocasião Jesus não foi com eles, ficou no monte, orando sozinho. E talvez o barco poderia ser visto de longe. E aqui nós já quebramos a ilusão de que quando o Senhor nos promete algo e nos dá a ordem, mesmo que nós cheguemos do outro lado, não vai ter guerra no meio do caminho. A palavra fala que eles enfrentaram uma tempestade, que eles remavam e às vezes não saíam do lugar. Quantas vezes nós estamos assim esforçando, dando o nosso melhor e não conseguimos sair, parece que nada está acontecendo, mas o Senhor está olhando. Isso é um momento de uma experiência. A palavra fala que quando era por volta das 3 horas da madrugada, avistaram o mestre, andando por sobre as águas. E por andar sobre as águas, os discípulos acharam que era um fantasma. Muitos gritaram, era um fantasma, se sentiram aterrorizados. Quantas vezes nós pensamos que o que está nos acometendo é ruim, quando na verdade é o próprio Senhor Jesus? Quantas vezes pensamos que é o demônio e é o Senhor Jesus? Quantas vezes pensamos que é o mal, é um fantasma e é o Senhor Jesus? Quantas vezes? Mas eu gosto porque o Pedro, aquele homem que tem o vida louca, que tem o cérebro conectado na boca e a boca no cérebro, fala o que pensa. Se és tu mesmo, manda-me tu ir. E o Senhor mandou. Só que quando Pedro começou a olhar em volta, e eu quero ler esse versículo, Mateus 14, versículo 30, fala, mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. E isso mostra a nossa caminhada cristã, meu irmão, por quê? O vento estava lá antes? Estava a tempestade, estava soprando, estava dentro do barco. E o que aconteceu? Era o vento que soprava ali. O vento soprava e ele andou sobre as águas, andou sobre a palavra do Senhor. Muitas vezes. Só que ele começou a afundar quando? Quando ele sentiu, quando ele olhou. Quando ele olhou para onde não devia olhar. E sentiu, ele olhou e sentiu a força do vento. Quantas vezes nós somos assim? Olhamos para onde nós devemos olhar e começamos a duvidar da palavra do mestre e afundamos. O vento era o mesmo, a palavra era a mesma e o mestre estava ali, cuidando de tudo e nunca perdeu o controle, porque ele é o dono do mar, porque ele é o que acalma a tempestade, ele é o dono desse mar, ele é o dono, ele é o que acalma o vento. Mas percebemos 3 Pedro, um Pedro dentro do barco, no conforto, um Pedro andando sobre a palavra do Senhor Jesus e um Pedro afundando, porque olhou para a tempestade. E aqui nós percebemos que nós não devemos deixar a circunstância nos parar. Não deixe a circunstância te parar, meu irmão. Não deixe a circunstância te parar, minha irmã. Não deixe que o medo domine o seu coração. Nós sentiremos medo, enfrentaremos ventos, mas seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro, porque Ele é o Rei, Ele é dono desse mar. Acalma. Ele ainda é dono desse mar. E Ele é bom, e a bondade e a fidelidade dEle nos seguirão todos os dias. E eu quero terminar aqui.
Quero terminar aqui com você, meu irmão. Quero terminar aqui com você, minha irmã, citando Filipenses 4, versículo 9, que diz: continue a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam e ouviram de mim, e me viram fazer. E o Deus da paz estará com vocês. Receba paz nesse mar revolto, receba paz durante a tempestade, e saiba que se você não parar, apenas não parar, se você não desistir, chegará do outro lado, chegará onde Jesus prometeu. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com vocês. Tchau, tchau.